Boa noite. Menos de uma semana depois do triunfo eleitoral de Vladimir Putin e enquanto a ofensiva escala na Ucrânia, Moscou foi alvo de seu mais grave atentado em décadas. O Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque, que deixou dezenas de mortos e mais de uma centena de feridos em uma casa de shows próxima à capital da Rússia. E ainda anunciou que os atiradores conseguiram escapar e estão em segurança. O contencioso do grupo terrorista com a Rússia passa pelo apoio de Putin à ditadura da Síria e envolve também disputas de Moscou com ex-repúblicas soviéticas de maioria muçulmana. Você vai ver também. Ainda chove forte em Petrópolis, na região serrana do Rio, onde 3 pessoas morreram e 2 estão desaparecidas. Vamos explicar por que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro acabou preso depois de confirmar o que delatou. As mensagens do vídeo no qual a princesa de Gales anuncia que está fazendo quimioterapia para combater um câncer. Antes da estreia contra a Inglaterra, Dorival Júnior diz que busca fazer rapidamente da seleção um time confiável. E uma noite para quem gosta de punk rock californiano no Lollapalooza, em São Paulo. Tudo isso e mais agora no JG. Começamos com os efeitos concretos daquele grande alerta para temporais na região sudeste emitido ontem. No momento, a situação é especialmente grave na região serrana do Rio de Janeiro. Segundo o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, em Petrópolis, choveu 247 milímetros hoje. Esse volume empata com o que era esperado para um mês na cidade, para o mês todo. 3 pessoas morreram com o desabamento de um prédio e 2 estão desaparecidas. A cidade registrou até aqui 35 deslizamentos e o CEMADEM teme que outros venham a acontecer, mantidas as condições do tempo. Em Arraial do Cabo, na região dos Lagos, um homem morreu ao ser atingido por um raio na praia. Estão em alerta também Baixada Fluminense, região metropolitana e o sul do estado do Rio de Janeiro. Pela topografia do terreno, pelas características da ocupação do solo, Petrópolis é historicamente um lugar de alto risco nessas horas. E hoje, infelizmente, foi assim de novo. A situação na cidade é de emergência. Quem fala de lá, ao vivo, é o repórter Lucas Machado. Lucas, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, boa noite a todos. Nesse momento chove de forma moderada, mas é uma chuva contínua e que oscila entre moderada e forte. Não parou de chover, a chuva não deu trégua desde o início da tarde. Ao todo, 179 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas, segundo a Prefeitura, e a Defesa Civil já registrou 109 ocorrências. Na verdade, são 75 destas 109 deslizamentos de terra. O pior deles foi justamente no bairro Independência e que matou 3 pessoas, uma idosa, uma mulher de 24 anos e um menino de 9 anos. Um homem de 25 anos e uma menina de 4 seguem desaparecidos. Os bombeiros aqui do Rio de Janeiro conseguiram resgatar 4 pessoas com vida. Os moradores registraram os momentos depois do deslizamento de parte da encosta que pegou em cheio um carro que estava estacionado. A lama trouxe muito entulho e madeira. Depois que a enxurrada passou, foi possível ver os entulhos do prédio que desabou. O Corpo de Bombeiros está atuando com cães farejadores no local da tragédia na busca pelos desaparecidos. E a queda da barreira abriu um enorme buraco no asfalto. Após o deslizamento e 108 milímetros de chuva que foram registrados em apenas 3 horas no Independência, os moradores buscaram ajuda em um ponto de apoio que foi montado pela Prefeitura. Ambulâncias foram utilizadas nesse atendimento. Eu e o repórter cinematográfico Alexandre Lima conversamos com uma moradora que vivia ao lado desse prédio que desabou e a gente vai ouvir agora o que ela disse. O coração fica apertado, né? Porque já passamos por isso em 2022, inclusive perdi a minha casa. Hoje foi uma correria assim inexplicável, pois a casa do lado foi atingida e o pessoal da Defesa Civil alertou para a gente sair de dentro de casa, né? Com as crianças, até mesmo porque tem criança, aí tivemos que vir na correria, sem luz e só caindo de um lado, caindo do outro, caindo de um lado, caindo do outro, e nenhuma providência tomada, né? Como sempre, né? Aí a população que acaba se desesperando.
é um grito de socorro de muito tempo. A gente está aqui no Centro Histórico, Renata, e outros lugares como o Centro Histórico da cidade também tiveram transtornos e estragos. Ao lado tem o Rio Quitandinha, que inundou as duas faixas da Rua do Imperador. As lojas aqui do centro foram forçadas a fechar mais cedo, antes do fim da tarde. O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, esteve aqui na cidade de Petrópolis, se reuniu com o prefeito Rubens Bontempo e representantes da Defesa Civil para avaliar o cenário de toda essa tragédia. E sobre a subida da Serra de Petrópolis, ela segue interditada preventivamente, sem previsão de reabertura, e os motoristas estão sendo orientados a dar meia volta. Renata. Lucas, muito obrigada pelo relato. Bom, a Baixada Fluminense, que você deve lembrar, ficou debaixo d'água com grande sofrimento para os moradores durante os temporais do início do ano, sofreu hoje também com as chuvas fortes. Quem fala da situação na Baixada, ao vivo, é o Edivaldo Dondossola. Dondossola, boa noite para você. Oi, Renata, boa noite para você e para você ligado com a gente aqui no Jornal da Globo. A chuva continua agora à noite, mas felizmente com bem menos intensidade. Vamos começar falando então sobre a Baixada Fluminense, que foi bastante prejudicada pelo temporal. Depois de pouco mais de 1 hora de chuva forte, uma casa desabou na beira de um rio em Nilópolis. Um homem foi resgatado dos escombros. Davi da Silva, de 60 anos, foi levado para o hospital com suspeita de fraturas no ombro e na mão esquerda. Outras pessoas que também estavam no imóvel tiveram ferimentos leves. Em outros municípios da Baixada e da região metropolitana, mais transtornos. Rios transbordaram, provocando inundações em Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias e São João de Meriti. Na rodovia Washington Luiz, o motorista Carlos Roberto Mota Chagas morreu quando o caminhão que dirigia caiu dentro de um córrego. Ele ficou preso na cabine. Em Niterói, mais alagamentos. A água chegou a invadir um ônibus. Aqui no município do Rio, a Zona Norte foi a área mais atingida. Ruas ficaram alagadas em diversos bairros. A chuva chegou com mais força na Ilha do Governador. Desde a noite de quinta-feira, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados para o atendimento de 56 chamadas relacionadas às tempestades em todo o estado. O município do Rio está agora no estágio 2, que é o segundo nível em uma escala que vai até 5. Isso significa, Renata, que há risco de ocorrências de alto impacto na cidade. A chuva deu uma diminuída, felizmente, Renata, mas tem previsão de chuva forte, segundo os meteorologistas, conversei com eles agora há pouco, até domingo com mais força por causa da formação de um novo sistema de baixa pressão. Volto com você. Dondossola, torcer muito para que esses riscos não se concretizem. Muito obrigada pelo relato. Bom fim de semana. Agora nós vamos para o noticiário internacional, onde 2 casos dominaram as atenções nesta sexta-feira. Falamos primeiro do atentado reivindicado pelo grupo terrorista Estado Islâmico, que matou mais de 60 pessoas e feriu pelo menos 145 na periferia de Moscou. Quando e onde exatamente o ataque aconteceu? Vamos lá. Pouco antes das 8 horas da noite, horário local, em uma casa de shows chamada Crocus City Hall, que fica a cerca de 25 quilômetros do centro da capital Moscou, do centro mesmo, onde está o Kremlin, sede desde os tempos imemoriais do poder na Rússia. Uma banda de rock se preparava para começar o show quando homens em roupas camufladas, fortemente armados, abriram fogo contra a multidão. Além dos tiros, testemunhas relataram pelo menos 2 explosões e nas imagens foi possível ver um grande foco de incêndio. Autoridades russas trabalham com a perspectiva de que ainda aumente o número de vítimas do atentado, que elas qualificaram como monstruoso. As cenas são de desespero. O show da banda de rock Piquenique estava prestes a começar quando os terroristas com armamento pesado entraram na casa de shows e já começaram a atirar no lobby do local. Foram registradas ainda pelo menos 2 explosões, a causa provável do incêndio que atingiu o prédio. Esse espectador conta que estava no corredor que leva às cadeiras superiores. Ouvimos tiros, no começo não entendemos o que havia acontecido. Depois vi pessoalmente como os terroristas entraram e começaram a atirar em todo mundo. No final eles lançaram um coquetel Molotov e tudo foi incendiado.
Fomos levados até a saída, mas estava trancada. Então fomos para o porão da casa de shows até o socorro chegar. Cerca de 100 pessoas conseguiram se esconder no subsolo do prédio. Os sobreviventes contaram que os terroristas atiraram a queima-roupa. O fogo atingiu o último andar do prédio, que ficou destruído. Uma parte do telhado desabou. Do lado de fora do espaço, testemunhas filmaram quem tentava fugir e registraram os corpos das vítimas que não conseguiram escapar. Vi feridos, vi pessoas caindo depois de tiros, diz essa testemunha. É uma tragédia, afirmou o governador da região de Moscou. O incêndio foi controlado, mas o teto da casa de shows está em risco de desabar. O ataque é o primeiro desde o início da guerra com a Ucrânia, mas o assessor presidencial ucraniano negou qualquer envolvimento do país no caso. Temos uma guerra em grande escala com o exército russo e para a Ucrânia tudo será decidido no campo de batalha, disse Mikhailo Podolyak. Esse é o atentado mais mortal na Rússia em 20 anos. O Ministério Público do país já abriu uma investigação e afirmou que o caso se trata de um atentado terrorista, o que foi confirmado no fim da tarde pelo grupo muçulmano Estado Islâmico, que reivindicou o ataque. A Rússia é considerada inimiga do Estado Islâmico porque apoia o governo do presidente sírio Bashar al-Assad. Neste sábado, faz 5 anos da derrota do grupo terrorista na Síria. As autoridades reforçaram a segurança em aeroportos e no transporte público de várias regiões do país. Em meio ao trabalho das equipes de resgate e dos bombeiros, um outdoor próximo à casa de shows já demonstrava o sentimento de uma nação inteira. Nós lamentamos. Como a gente viu aí na reportagem do Léo Monteiro, o Estado Islâmico reivindicou um braço do Estado Islâmico com base no Afeganistão e fez isso formalmente. Agora, o que se sabe agora é que a inteligência dos Estados Unidos já tinha identificado que terroristas desse grupo estavam agindo em território russo e diz ter alertado o governo Putin. Ao vivo de Nova York, quem nos explica isso é o Jorge Pontual. Pontual, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Segundo a imprensa internacional baseada em fontes oficiais americanas, agências de inteligência aqui dos Estados Unidos atribuem esse atentado a um braço do Estado Islâmico, chamado em inglês ISIS-K, Estado Islâmico do Khorasan. É um outro nome para o Afeganistão. Lembremos que a Rússia atacou duramente a organização durante sua intervenção na Guerra Civil Síria, em favor do ditador Bashar al-Assad. O ISIS, há mais de 10 anos, tentou criar o que chamou de califado, ocupando terras no Iraque e na Síria e cometendo atentados bárbaros, até ser derrotado por uma coalizão informal que incluiu Rússia, Estados Unidos e até o Irã. Justamente amanhã faz 5 anos da derrota do Estado Islâmico. Os sobreviventes se espalharam pelo mundo. Eles se concentraram, nos últimos 2 anos, na Rússia, onde fizeram uma série de atentados. O último foi contra uma sinagoga em Moscou no dia 7 de março. E foi exatamente nesse dia que a Embaixada Americana em Moscou soltou um alerta para os americanos que vivem na Rússia para tomarem cuidado, porque extremistas estavam preparando um grande atentado contra aglomerações, como, por exemplo, concertos de rock. Só que no dia 19 de março, o presidente russo, Vladimir Putin, comentou esse alerta americano dizendo que era uma tentativa de assustar a população russa e desestabilizar o país. No entanto, as fontes americanas agora garantem que esse alerta, que se vê que foi real, foi passado diretamente às autoridades russas. Por que será que o alerta foi ignorado? O fato que ainda não foi explicado é que os terroristas, que passaram 1 hora matando pessoas e conseguiram fugir, foram vistos indo embora num Renault branco. Depois do atentado, o prefeito de Moscou decidiu cancelar todos os eventos culturais, esportivos e outros eventos públicos neste final de semana, Renata. Pontual, muito obrigada.
A proposta dos Estados Unidos apresentada no Conselho de Segurança da ONU de um cessar-fogo imediato em Gaza foi vetada pela Rússia e pela China. Os representantes desses dois países criticaram o texto de Washington por não ser claro o suficiente sobre as características da trégua da ofensiva israelense. Os Estados Unidos já haviam vetado anteriormente outras 3 propostas de cessar-fogo apresentadas por outros países desde o início do conflito. E agora, outra história que dominou o noticiário internacional as atenções hoje. Depois de mais de 2 meses de um silêncio que alimentou vários tipos de especulação, a família real britânica informou em vídeo da própria princesa de Gales que ela está fazendo quimioterapia para tratar um câncer. Em um vídeo divulgado pelo Palácio de Kensington, a princesa veio a público pela primeira vez desde janeiro, quando foi submetida a uma cirurgia na região abdominal em Londres. O sumiço nesses 2 meses foi motivo para diversas especulações e boatos. Kate Middleton disse que está bem, mas que a notícia foi um grande choque para ela e para a família, e que precisou de tempo para processar isso e poder explicar de forma apropriada para os filhos, George, de 9 anos, Charlotte, de 7 e Louis, de 4. A princesa também disse que precisou de tempo para se recuperar do que definiu como uma grande cirurgia. Quando foi operada, a versão oficial é que o procedimento foi planejado e que não se tratava de um câncer. A onda de desconfianças começou quando compromissos agendados para os meses seguintes começaram a ser cancelados, algo incompatível com o tal planejamento. No vídeo desta sexta-feira, a princesa diz que a cirurgia foi um sucesso. No entanto, exames depois da operação revelaram a presença de câncer. Segundo o comunicado oficial, Kate só começou a quimioterapia no final de fevereiro. O que a princesa não disse e o palácio reiterou que não vai dizer é exatamente que cirurgia ela fez e qual o tipo de câncer. O rei Charles III, que anunciou em janeiro seu diagnóstico de câncer, se pronunciou depois que a nora revelou que também está em tratamento por conta da doença. No comunicado, o rei disse que está muito orgulhoso de Catherine pela sua coragem em falar como falou e que ele e a rainha Camila continuarão a oferecer o seu amor e apoio a toda a família neste momento difícil. A princesa Kate pediu por privacidade, mas a onda de especulações em torno da saúde dela já virou alvo de investigação. Foi aberta uma apuração dentro do hospital em que ela ficou internada. A suspeita é de que um funcionário tentou acessar os laudos médicos da princesa de forma indevida. No próximo bloco, como Dorival Júnior pretende tornar a seleção um time confiável. E no Lollapalooza, o Offspring e o Blink-182 levam o público de volta à adolescência. Voltamos para falar sobre o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje, Cid foi preso de novo por ter, no entendimento da Polícia Federal e do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, violado comportamentos previstos em sua delação premiada. Vamos então aos motivos. Cid gravou e compartilhou um áudio que veio a público ontem, no qual ele afirma ter sido pressionado pela PF nos depoimentos, além de acusar o ministro Alexandre de Moraes de parcialidade contra Bolsonaro. O áudio e a sua divulgação também significam que ele descumpriu o dever de manter sigilo a respeito dessa delação. E, por fim, eles consideram que Cid provocou embaraço para a investigação criminal e, com isso, obstrução de justiça. Mauro Cid está preso no batalhão da Polícia do Exército, em Brasília, mesmo local em que já tinha ficado por 6 meses até fechar o acordo de delação. Hoje, diante de um juiz, ele negou o que disse nos áudios divulgados pela revista Veja. Ao vivo da capital, quem conversa com a gente e conta como foi é o Ricardo Abreu. Ricardo, boa noite. Boa noite, Renata, a você e a todos que nos acompanham. Mauro Cid foi ouvido por cerca de 30 minutos por um juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes. Cid confirmou que a voz nos áudios era dele, mas se recusou a dizer com quem conversava. E aí deu uma versão diferente do que foi captado pelos áudios. A gente vai ouvir agora primeiro esses áudios. Cid alegou que Alexandre de Moraes e a Polícia Federal estão com uma narrativa pronta. Eu vou dizer o que eu sentia.
Eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. E afirmou que foi o único a ter a carreira militar impactada. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Todo mundo já era 4 estrelas, já tinha atingido o topo, né? O presidente teve Pix de milhões, ficou milionário, né? Tá todo mundo aí. Bom, agora à noite nós tivemos acesso à ata da audiência e nela Mauro Cid voltou atrás nos pontos em que acusava a PF e o ministro Alexandre de Moraes de má condução do caso. Vamos ver. No depoimento, Cid afirma não ter havido pressão do judiciário ou da polícia. Perguntado se foi coagido a delatar, Mauro Cid disse que a decisão foi própria de livre e espontânea vontade. O juiz também perguntou quem seriam os policiais que queriam que ele falasse coisas que não sabia ou que não teriam acontecido. Cid respondeu que nunca houve induzimento às respostas e que nenhum policial federal o coagiu a falar algo que não teria acontecido. No fim do depoimento, Mauro Cid reafirmou que deseja manter o acordo de colaboração premiada. Enquanto Mauro Cid estava na audiência, agentes da Polícia Federal foram até a casa dele para cumprir o mandado de busca e apreensão. E lá confiscaram o celular de Cid e da esposa dele. Assim que saiu do STF, Cid foi preso e levado para a Superintendência da Polícia Federal. Lá passou por exame de corpo de delito e seguiu para o batalhão da Polícia do Exército. Lembrando, a prisão é preventiva, ou seja, não tem prazo. Essa delação premiada de Mauro Cid agora segue sob sigilo e sua validade vai ser analisada pelo STF, que pode até mesmo rescindir o acordo. A gente lembra aqui também que Cid prestou depoimento sobre diversas investigações, entre elas a venda ilegal de joias, a tentativa de golpe de Estado e também a fraude em certificados de vacinação. Mas a delação não é a única peça dessas apurações. A PF reuniu provas. No caso da vacina, por exemplo, indiciou Cid, Bolsonaro e outras 15 pessoas. E na investigação sobre a tentativa de golpe, a PF apresentou mensagens de celular do próprio Mauro Cid, além de versões de uma minuta golpista e também depoimentos de militares da alta cúpula que, pela avaliação da PF, colocam a digital de Bolsonaro numa trama para impedir a posse do presidente Lula. A defesa de Mauro Cid não respondeu o nosso contato, Renata. Ricardo, muito obrigada. Bom fim de semana para você. É sim preciso mais esclarecimentos sobre esses áudios de Mauro Cid, tanto sobre o que ele disse e hoje retirou, quanto sobre para quem eles foram gravados e em que circunstâncias. Mas é importante lembrar que a delação do Cid não é pilar das acusações que pesam contra Jair Bolsonaro. Seja porque a PF tem muito elemento de prova que vem dele, mas independe da delação. Por exemplo, conteúdo de mensagens, muitas mensagens que por si só caracterizam crimes. Seja porque a delação de Cid foi vencida por outros depoimentos, notadamente aqueles dos ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica. Esses deixaram claro que Cid falou menos do que viu e menos do que fez. Então, até aqui, o estrago feito por esses áudios está indo todo para a conta dele. A gente volta mais uma vez a Brasília para falar de contas públicas. O governo federal anunciou hoje um bloqueio de quase 3 bilhões de reais no orçamento deste ano. Assunto para o Eric Rianelli, que vai dimensionar esses números para nós e mostrar o impacto disso. Boa noite, Eric. Oi, Renata. Boa noite para você, boa noite a todos. Essa lista dos ministérios atingidos sai só no fim do mês. O bloqueio foi provocado pelas despesas com a Previdência, que são obrigatórias e vieram acima do que o governo esperava. Para compensar, foi preciso segurar os gastos não obrigatórios, como os investimentos e o custeio da máquina pública. No total, são 2 bilhões e 900 milhões de reais a menos no orçamento federal neste momento. Esse bloqueio representa pouco mais de 1,4% desse tipo de despesas. Com isso, o governo evita estourar os limites previstos pela nova regra fiscal, que começou a valer em janeiro. Pela lei, as despesas não podem ultrapassar mais de 70% do crescimento das receitas e nem mais de 2,5% acima da inflação do ano anterior. Apesar dessa alta nas despesas, a arrecadação do começo do ano veio acima do esperado e aliviou ali a situação das contas públicas. Mas especialistas afirmam que esse ritmo de arrecadação não deve se manter ao longo do ano. O governo diz que está atento. Precisamos continuar atento nesse esforço de revisão
repriorização, de atenção, de controle, que, como eu disse, envolve todos os poderes da República. Bom, esse bloqueio também é para que o governo cumpra, né, a meta fiscal do ano, que é de déficit zero. Mas hoje o Ministério do Planejamento anunciou uma previsão de rombo de 9 bilhões de reais. Mesmo no negativo, esse resultado ainda está dentro da margem de tolerância para mais ou para menos. Renata. Eric, muito obrigada. Bom fim de semana para você. Bom, a seleção brasileira fez hoje o seu último treino antes do amistoso de amanhã contra a Inglaterra. O repórter Carlos Gil tem as informações. Olá, amigos do Jornal da Globo, muito boa noite. Falamos aqui à beira do gramado do estádio de Wembley. E que gramado, perfeitas condições nesse estádio super tradicional que só recebe partidas decisivas do futebol inglês e jogos da seleção. E que depois de 7 anos vai ver um Brasil e Inglaterra acontecendo aqui. O último foi em 2017. O histórico do confronto é bem equilibrado, são 7 empates. 3 vitórias da seleção inglesa e 2 vitórias do Brasil, mas faz tempo, viu? Uma em 1981 e a mais recente, não tão recente assim, em 1995. O jogo vai marcar também a estreia do técnico Dorival Júnior à frente da seleção e o Dorival já confirmou o time que começa atuando. O goleiro é o Bento, na lateral direito Danilo, Fabrício Bruno e Lucas Beraldo na zaga e o Wendel na lateral esquerda. No meio-campo, João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. E no ataque, Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha. A gente vai ver o que o Dorival Júnior falou a respeito dessa escalação e dos jovens, né, talentos da seleção brasileira. Muitos estreantes. Qual a expectativa dele, Dorival, para esse jogo que acontece nesse sábado às 4 da tarde? Teremos uma equipe que com certeza dará um pontapé inicial em busca aí de que tenhamos rapidamente uma equipe confiável e que passe respeito e acima de tudo, credibilidade ao nosso torcedor. Bom, então é isso, gente. Reforçando o convite, Brasil e Inglaterra, estreia do Dorival Júnior, primeiro de 2 amistosos. O Brasil também enfrenta a Espanha na próxima terça-feira, com a bola rolando às 4 horas da tarde desse sábado, no horário de Brasília. Um abraço e até amanhã. Convite aceito. Daqui a pouco, tudo que rolou na primeira noite do Lollapalooza. Começou hoje em São Paulo o Festival Lollapalooza e o público, neste primeiro dia, pôde ver um pouco de tudo. O mais esperado da noite foi o show do Blink-182, que pela primeira vez tocou no Brasil. A noite começou com o som das guitarras do Offspring, banda californiana com pegada punk, formada nos anos de 1980. O guitarrista Noodles conversou com o Jornal da Globo antes da apresentação no Lollapalooza. Ele disse que a banda já esteve no Brasil várias vezes, mas que sempre é uma experiência única, porque o público tem muita energia. Estamos muito animados de voltar ao Brasil. O Brasil é muito apaixonante e a energia do público é realmente única. Aqui é um dos melhores lugares do mundo para se apresentar. O show do Offspring terminou agorinha há pouco e agora olha aqui o público todo mundo caminhando, indo para o próximo show, que é num outro palco, que é o show da banda canadense Arcade Fire. Tem que fazer uma caminhada e é assim o dia todo, porque é um show atrás do outro e shows também em palcos diferentes. São 4 palcos, a gente tem que ficar se movimentando. E como o tempo está instável, chove, para, nem dá para tirar a capa de chuva, melhor já ficar com ela para poder aproveitar bem sequinho o dia inteiro. O Arcade Fire mostrou o indie rock que faz desde o início dos anos 2000. E a banda fez uma homenagem ao Brasil, cantando Águas de Março com uma percussionista brasileira. A noite também teve a norte-americana Fletcher, que lançou hoje no Lolla o novo álbum. Foi muito incrível, muito vibrante. Eu não tinha ideia de como seriam os fãs brasileiros. Então ter esse contato com eles foi um sonho. E para fechar, o trio mais esperado do festival. Foi a primeira apresentação da banda norte-americana Blink-182 no Brasil. Blink é nostálgico para mim.
né? Marca uma fase da minha vida muito importante, várias memórias, várias lembranças. Finalmente agora, eu poder vir aqui, poder comemorar isso, finalmente é muito importante. E ainda tem mais Lola neste sábado. Biscuit, que promete sucessos do fim da década de 90. E a noite termina com o show dos Titãs, que fazem a última apresentação da turnê Encontro. No domingo, Gilberto Gil traz toda a sua brasilidade para o Lollapalooza, que ainda terá Sam Smith, Do Lola. No G1 você encontra todas as informações sobre o festival, que está sendo transmitido também no Multishow, no canal Bis e no Globoplay. Para o assinante Globoplay, mais canais, o sinal é em 4K. E na Globo tem compacto dos shows hoje, amanhã, depois do Altas Horas. E no domingo, depois do BBB. O Jornal da Globo termina aqui. Você fica agora com os melhores momentos da primeira noite do Lollapalooza. Outras notícias no Jornal Hoje. Bom fim de semana para você. Até segunda.